Olá pessoal, aqui é o professor Alan, de Gestão Empresarial e Logística, na Megatalk. Esperamos que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa segunda aula com o tema Estratégia Empresarial, Fórmula Estratégica e Planejamento do Sistema Logístico. Este conteúdo se encontra na apostila de vocês, das páginas 6 a 17. A atividade 1 foi passada na aula passada, na anterior. Aí, no caso, escolher um sistema de produção, que foi passado na aula, né? E comentar quais são as suas vantagens. Então, escolher qual que é o sistema de produção, foram passados 4 sistemas de produção, e mencionar quais são as vantagens, escolher um e mencionar quais as vantagens desse sistema de produção. E aí nós temos o primeiro tema da aula de hoje, que é estratégia e fórmula estratégica. Então, o que é uma estratégia empresarial? A estratégia é a organização de meios que visa o alcance de objetivos ou resultados empresariais. Então, quando surgiu o termo estratégia, é bem parecido com a logística. Surgiu nas bases militares. E aí passa a ser implementados, desenvolvidos a partir de então, com o objetivo de vencer uma guerra, de vencer o seu oponente em sentido físico, literal mesmo. No caso da estratégia empresarial, isso não está vinculado. Por quê? Porque está ligado exatamente ao objetivo de ganhar mercado, de vencer o seu concorrente dentro daquele segmento de mercado. Então, isso é importante ressaltar aí sobre a estratégia empresarial também. Aí vem os stakeholders. Stakeholders são elementos principais que têm vínculo com as empresas, e aí na logística deve ser levados em consideração os fornecedores e também os consumidores. Aí nós temos aí os elementos principais que circundam as empresas, né? Então, governo, sociedade, como comunidade local, né? Aí no caso, proprietários, né? Defesa do consumidor, concorrentes, empregados, mídias, defesa do ambiente, assim por diante. Esses são os stakeholders. Porém, a logística trabalha especialmente com os fornecedores, que são os parceiros. Nesta aula vocês vão ver com detalhes a respeito disso. E também com os clientes, aqueles que vão adquirir o produto ou serviço e, a partir de então, vão financiar as atividades, vão efetuar o pagamento. Daqui a pouco vocês vão ver mais detalhes sobre isso. E veremos algumas empresas e fornecedores dessas empresas de grande porte que conhecemos hoje. Aí nós temos os fornecedores. Quem são os fornecedores? Fornecedores são os principais parceiros, né? Parceiros fundamentais das empresas e que ajudam a desenvolver as atividades. E fornecem a matéria-prima e o produto pronto. Existe um conceito chamado de ganha-ganha. Tanto a empresa ganha quanto o fornecedor ganha. O fornecedor é um parceiro da empresa para o alcance de objetivos também. Então a empresa precisa de bons fornecedores para atender aos consumidores, aqueles que vão adquirir o produto ou serviço, que são os que financiam as atividades de qualquer organização atual. E aí, no caso, é importante que sejam bem atendidos para que possam exatamente, aí no caso, financiar as atividades das empresas. As empresas precisam do capital de giro e das receitas que são geradas pelos consumidores. E aí vem o modelo de negócios, que vocês têm aí no conteúdo de vocês também. Então, são as características do negócio das empresas, como que as empresas vão explorar esses negócios, qual é a estratégia que elas vão definir e quais são as fórmulas empregadas para isso. Tem que ser alinhado aí a qual que é a estratégia que a empresa definiu, o objetivo que ela pretende alcançar e também os produtos e serviços que serão oferecidos aos consumidores. Hoje em dia nós temos alguns exemplos aí, e aí eu durante a aula de hoje eu vou passar para vocês, né? Existe esse modelo, esse quadro aí, que chama-se Canvas. O Canvas, ele visa ter todas essas informações, que algumas se adequam especialmente à logística, né? Então, tem aí as atividades principais que a empresa desenvolve, os parceiros principais que nós já falamos são os fornecedores,
qual que é a proposta de valor ou cadeia de valor que a logística pretende alcançar, como que ela se relaciona com os clientes, quem são os clientes, o público-alvo que a empresa pretende alcançar, quais são as receitas e os canais de distribuição, que nós falamos que tem a ver com a distribuição logística também, quais são os recursos principais, humanos, financeiros e materiais, que as empresas procuram empregar dentro de seus processos. É importante que isso seja analisado, e os custos. Então, tudo isso gira em torno de redução de custos e melhoria ou manutenção da qualidade. É importante que as empresas estejam atentas a todo esse processo. E aí tem alguns exemplos que nós veremos durante a aula de hoje também. E aí vem a forma estratégica. Qual que é o método de aplicação que a empresa ela desenvolve, qual que é o planejamento que ela procura executar, que vai ajudar a alcançar os resultados empresariais, e tem que ser desenvolvido um plano de ação. Tem que ser colocado no papel a forma que a empresa vai fazer para alcançar esses objetivos, de que maneira que ela vai empregar os recursos para que isso aconteça. E aí, no caso, a execução da estratégia tem algumas diretrizes que as empresas devem procurar desenvolver a partir de então, né? Então tem aí a oferta de produtos, a maneira mais lógica de abordar os consumidores, né? É importante que se oferte produtos prontos para chamar a atenção, ter as inovações vinculadas a esses produtos também. Tem que estar de acordo com as necessidades de mercado. O objetivo da logística é fazer com que os clientes e consumidores tenham as suas expectativas atendidas. Então, é importante que, na estratégia da empresa, ela trabalhe coloque a logística dentro desse processo para atender ao consumidor final de acordo com as suas necessidades. Tecnologias, quais são os métodos e ferramentas de trabalho que as empresas elas procuram empregar, procuram desenvolver em todo o processo para chegar até o consumidor final. Capacidade de produção. Não adianta nada a empresa se organizar em sentido físico, mas não se organizar em relação à quantidade produzida, porque isso vai gerar atraso, vai gerar insatisfação por parte dos clientes também, dos consumidores. Métodos de distribuição e vendas. Então, a distribuição é importante, porque isso vai fazer com que os consumidores eles tenham a satisfação de suas expectativas em relação aos prazos. Na aula passada, nós falamos sobre o sistema de produção just-in-time, que é um sistema de produção que trabalha exatamente com isso, com todo esse processo de distribuir e vender adequadamente na hora certa para os consumidores. E a rentabilidade. A palavra rentabilidade significa produtividade e também o retorno financeiro, até mesmo. Então, isso está relacionado com o centro produtivo também, com todo esse processo de produção que as empresas empregam atualmente. E aí tem um exemplo vinculado à cadeia de abastecimento e à proposta de valor que a Boticário ela procura desenvolver. Então, podem ver aí que tem a ver com os fornecedores e também com os consumidores, os principais elementos que impactam na logística. Então, tem números aí, né, como que a Boticário por mês, em relação até a variedade de produtos, né, de que forma que ela faz com que a sua estratégia que foi traçada seja bem sucedida e alcance os seus objetivos, né. Então, isso pode ser avaliado através de todo o processo. Em condições normais, quando estamos trabalhando e estudando, ou até mesmo a sociedade está em condições normais, ou está nessa parada, em relação a transportes, em relação às empresas comerciais não poderem exercer suas atividades, isso tudo impacta no processo que a Boticário também emprega no seu sistema logístico, né, para desenvolvimento das atividades aí. Então, isso tem impacto na logística e também nos resultados. Se nós formos de casa para o trabalho, terá uma Boticário próxima, bem como outras empresas. Mas como estamos falando da Boticário, aí tem que mencionar essa empresa, né?
de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, ou de casa para a escola, vocês percebem que sempre tem uma franquia da Boticário para poder atender a demanda, atender quem se interessar pelo produto deles. E temos o sistema de revenda também, que é através da Natura, né? Embora seja uma empresa que trabalhe com revenda, assim como a Avon e outras concorrentes, é importante porque eles se preocupam com todo o processo, tanto de compras, dos fornecedores, né? A logística interna deles, de que forma que eles atuam na produção, né? Entre outras formas de chegar até o consumidor final e propor essa cadeia de valor. Mas para isso tem que ter a cadeia produtiva também, de que forma que vai ser organizado o processo para chegar até o consumidor final. Então isso é importante ressaltar mediante a Natura. A Natura tem um centro de distribuição, uma empresa que é distribuidora chamada SS Shaper. Ela é distribuidora tanto na Natura quanto da Boticário. Então podem ver que são duas empresas concorrentes de grande renome aqui no Brasil, desde a década de 60 e 70, que elas recorreram há mais de 20 anos a essa empresa chamada SS Shaper. É uma empresa especializada em distribuição. Então isso é importante ressaltar, relacionado aí com a logística atual, né, com esse processo e ter grandes parceiros para atender até o consumidor final, para fazer todo o trabalho de intermediação da empresa com o consumidor final. Isso é importante. Agora vem o planejamento. É a segunda parte da aula, né? Como que a empresa pode fazer, as empresas podem fazer o planejamento do sistema logístico global. Porque aí é importante que a empresa desenvolva um projeto. O projeto é uma forma de execução de tarefas que tenha começo, meio e fim. Tenha prazo para começar e prazo para terminar. E também tem os envolvidos dentro do processo logístico. Executar isso que foi projetado, ordenar e também otimizar as atividades. Deve ser tudo bem organizado, tudo numa sequência lógica, que nós vimos na primeira aula, porque isso vai impactar a logística e vai ter impacto também sobre os resultados que a empresa vai ter a partir de então. É importante fazer o planejamento estratégico, especialmente porque gera-se a inovação, trabalho em equipe. É importante ter o conhecimento, desenvolver um plano e o principal para a logística, que é a análise. A análise significa a empresa trabalhar em cima e dentro de indicadores de qualidade. Quando se fala em logística, sempre se fala de resultados práticos, de resultados que são satisfatórios. E se não estiver satisfatório, tem que ter indicadores para dizer o porquê e o que precisa melhorar. Então a análise ela faz parte de todo o processo logístico. E aí nós temos os objetivos do sistema logístico global, que é a melhoria da qualidade, a redução do café empatado e a redução do custo operacional. A melhoria da qualidade significa a melhoria da excelência. É algo que é acima do ótimo. É muito bom mesmo, não se vê defeitos. Se possível, não se vê defeito, né? Embora nem toda empresa seja perfeita, mas é o mais próximo do perfeito. É isso que quer dizer. Redução do capital empatado. O capital empatado são os recursos financeiros que são empregados em equipamentos, máquinas internas e externas, especialmente na linha de produção. Então, o capital empatado é importante reduzir, né? Então, por exemplo, vamos dar o exemplo do supermercado. O supermercado, ele tem lá as prateleiras, as gôndolas, como chama-se, né? E os produtos. No caso do supermercado, é uma forma de distribuição, não é uma fábrica, mas só para dar o exemplo. Então, no caso do supermercado, os produtos e os funcionários não são café empatado, o produto que está em cima da prateleira, mas aqueles equipamentos, né, que são para o processo de atendimento aos consumidores, equipamentos de transportes internos do mercado, até mesmo as prateleiras, todo o que é físico, toda a estrutura física, né, que a empresa tem, tratando-se de café empatado, que está relacionado no entorno do atendimento ao consumidor.
No caso do mercado, chama-se de capital empatado. No caso das empresas, são máquinas e equipamentos, né, que são importantes para todo o processo logístico aí. Então, isso tudo faz parte da redução do capital empatado. Já o custo operacional, ele está vinculado a gastos gerais de fabricação, bem como a mão de obra. Então, são custos operacionais, custos para a empresa operacionalizar o negócio. Então, esses dois últimos são as reduções de custo. No caso da melhoria da qualidade, alcance da excelência. Né? Por quê? Porque a empresa ela vai ter receitas, como diz a apostila de vocês nesse tópico, se ela realmente tiver a melhoria da qualidade. No caso da redução do capital empatado e redução do custo operacional, entra na parte de redução de custos, que é o objetivo principal da logística. Exatamente o que mostra nessa imagem. Né? É a eficiência e a qualidade em relação à excelência, né? E também a redução de custos. Esse que é o objetivo, esses que são os objetivos da logística. E nós temos uma grande empresa que também tem seus fornecedores e atendem bem os clientes, que é a Coca-Cola, ou o Grupo Coke, como é chamado. E aí tem a FEMSA, que é o Fomento Econômico Mexicano S.A., e está aqui no Brasil também. A FEMSA, ela é uma empresa do México que é fornecedora e fabricante da Coca-Cola. Então, eles fazem todo o processo de fabricação e distribuição, transporte também. Se vocês olharem no caminhão da Coca-Cola, quando estiver passando próximo da região de vocês, lá terá escrito Coca-Cola e embaixo FEMSA, que é, no caso, uma empresa fabricante do México. E aí nós vemos o que tivemos hoje durante a aula, né? Nessa segunda aula de logística. Tivemos aí estratégia empresarial, qual é o seu significado, como que isso afeta o dia a dia atual. Forma estratégica, como que as empresas podem empregar a sua estratégia e ter sucesso e conseguir objetivos através dela. Temos também sobre o planejamento do sistema logístico. Na apostila de vocês, tem vários detalhes, como que são essas etapas. Quando a empresa desenvolve a estratégia, tem um quadro com todos os elementos que foram comentados, né, vinculados a de que forma ela pode desenvolver uma fórmula para alcançar os objetivos, e também tem lá separado de que forma pode ser feito o planejamento do sistema logístico global. Então, de que maneira isso pode ser executado. Por fim, né, tem a lição de casa, que é a aula de hoje. A lição de casa será para vocês fazerem a leitura das páginas 17 a 22 da apostila de logística para a próxima aula. E a atividade número 2, escolher uma empresa mencionada na aula e fazer uma pesquisa sobre como a organização desenvolve e planeja sua estratégia logística. Então, é para adequar o conteúdo da aula a uma empresa. Pode ser Natura, pode ser a Boticário, pode ser a SS e Schaefer, pode ser a Coca-Cola ou a FEMSA. Então, podem pesquisar uma dessas empresas ou até uma outra empresa que vocês prefiram, que não esteja no conteúdo, que vocês podem mencionar como que ela desenvolve sua estratégia e seu planejamento. Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula de gestão empresarial no módulo de logística.